Olá, olha, mapas. A gente usa o tempo todo, né? Mas será que a gente para pensar assim nas diferenças entre eles? Pois é, às vezes parece tudo a mesma coisa, mas não é bem assim. Exato. Hoje a gente vai mergulhar um pouco nisso, sabe? Explorar os tipos de mapas usando como base uns manuais bem legais de cartografia. Isso, tipo o curso de cartografia moderna, noções básicas, tem material bom aí. E o foco principal vai ser entender aquela distinção chave, né? Entre os mapas que mostram o terreno, o geral, e aqueles que destacam um tema específico. A ideia é descomplicar mesmo, mostrar para que serve cada um. Então vamos começar pela base de tudo, que o pessoal chama de carta topográfica. O que, o que define esse mapa, afinal? Bom, a carta topográfica é como se fosse um retrato bem detalhado da paisagem, sabe? Tanto a parte física, natural, quanto o que foi construído pelo homem. Hum, E ela usa uma simbologia própria para isso. Mostra a planimetria, que é tipo a posição das coisas no plano, onde está a estrada, o rio, certo. A localização horizontal? isso. E também a altimetria, que é fundamental, o relevo, como a superfície sobe e desce. E como que eles mostram esse relevo no papel? Parece complicado. É, tem técnica para isso. A mais comum são as curvas de nível. São aquelas linhas que ligam pontos com a mesma altitude, entende? Ah, já vi isso, umas linhas meio onduladas. Essas mesmas. Tem as mestras, que são mais grossas e indicam a altitude, e outras mais fininhas, as normais e auxiliares, para dar mais detalhe entre as mestras. Entendi. Além disso, pode ter os pontos cotados, que são pontos específicos com a altitude exata marcada. Às vezes usam cores também, as cores ixométricas. Legal. E além do relevo, o que mais a gente costuma achar numa carta topográfica? Ah, muita coisa. Estradas, claro, ferrovias, às vezes até classificadas pela bitola, né, a largura dos trilhos. Uhum. A hidrografia completa. Rios, se são permanentes ou secam de vez em quando, lagos, pântanos. O IBGE, por exemplo, tem símbolos padrão para isso. Certo. E também construções, edificações, os limites da vegetação. É um mapa bem rico em detalhes do terreno. É quase uma fotografia técnica do lugar, então. Exato. E o mais importante, talvez, ela serve como a fundação, a base mesmo, para muitos outros mapas e análises. É a referência espacial. Faz todo sentido. É a base. Isso é parte do que chamam de cartografia sistemática. O objetivo é mapear o território todo de forma organizada, geralmente em escalas padrão, tipo 1 para 25 mil, 1 para 50 mil, 1 para 100 mil. Garante uma cobertura consistente. Perfeito. Então, se a carta topográfica é essa base geral, completa, onde que entram os mapas temáticos nessa história? Ah, os temáticos são diferentes. Eles contam uma história específica sobre um lugar. O foco é um tema, um fenômeno. Uma história específica. Como assim? Eles mostram a distribuição de alguma coisa no espaço, sabe? Pode ser, sei lá, a geologia da área, os tipos de solo, o clima. Ou população, atividades econômicas. Exatamente, densidade populacional, onde tem indústria, onde tem agricultura. Até mapas históricos, tipo, um mapa mostrando as capitanias hereditárias lá do Brasil Colônia. O foco é sempre um assunto. Entendi. Mas eles usam a carta topográfica como base também ou não? Geralmente sim, mas uma versão simplificada dela. Muitas vezes só a planimetria básica, rios, limites, estradas principais para a pessoa se localizar. A informação principal, a temática, é sobreposta a essa base. O destaque é o tema. E por que precisa de um especialista no tema para fazer o mapa? Um bom cartógrafo não daria conta só com os dados? Olha, o cartógrafo é essencial para definir a melhor forma de representar a informação visualmente. As técnicas, os símbolos, as cores. Mas a interpretação do dado bruto, isso exige conhecimento do assunto. Um geólogo entende as formações rochosas, um economista entende os padrões de atividade econômica, um demógrafo entende a dinâmica da população. Eles sabem o que aquele dado significa de verdade. Certo, o conteúdo vem do especialista. Isso. O cartógrafo entra com o método de expressão cartográfica. Por exemplo, para mostrar a densidade populacional, pode-se usar a representação densimétrica, né? Que mostra quantos habitantes por quilômetro quadrado usando cores ou achuras. É uma escolha técnica de visualização. Faz sentido. Então, no fim das contas, a escolha entre um mapa topográfico e um temático depende muito do que a gente quer fazer, né? Totalmente. Qual é a pergunta que você quer responder?
Se precisa saber detalhes do terreno para uma obra, localização de rios, estradas, aí você vai para a carta topográfica. Certo. Agora, se quer entender como se distribui, sei lá, a vegetação nativa, ou os focos de uma doença, ou a renda média por bairro, aí o mapa temático é a ferramenta. E a escala? Imagino que seja importante para os dois tipos, né? Fundamental. A escala define o nível de detalhe. Uma escala grande, tipo 1:25.000, mostra muitos detalhes. É ótima para projetos locais. E uma escala pequena? Uma escala pequena, tipo 1:1.000.000, cobre uma área enorme, mas com bem menos detalhe. É boa para ver padrões gerais, regionais ou nacionais. Mas aí entra a generalização, né? Você perde informação. Tem um limite para o detalhe, né? Acho que li algo sobre precisão gráfica. Exato. É o limite da nossa percepção visual no mapa, geralmente uns 0,2 milímetros. Coisas menores que isso não dá para representar naquela escala. Isso limita o que pode ou não aparecer. Interessante. E além desses dois grandes grupos, topográfico e temático, tem mais alguma coisa? Às vezes a gente vê uns mapas que parecem fotos aéreas. Sim, tem outros produtos importantes. As fotocartas, ortofotocartas, cartas-imagem. Elas basicamente misturam a imagem de satélite ou aérea com elementos de mapa. Tipo coordenadas, nomes de lugares. Isso. Podem servir como uma base visual muito rica ou até mesmo como um mapa temático visual, dependendo do tratamento. Imagens de satélites como Landsat, Spot ou mesmo de radar são muito usadas hoje. E para organizar toda essa informação geográfica, tem padrões, né? Sim, é importante. Existem padrões, como o perfil MGB aqui no Brasil, que definem como descrever os metadados, as informações sobre os dados geoespaciais. Isso ajuda muito na hora de usar, compartilhar e garantir a consistência entre diferentes mapas e sistemas. Facilita muito a interoperabilidade. Ótimo. Então, acho que, para a gente resumir a ideia central, as cartas topográficas são a nossa referência espacial básica. Mostram o onde e o como é o terreno e o que tem nele. Isso, a estrutura física é construída. E os mapas temáticos, por outro lado, pegam essa base e contam a história espacial de um assunto específico, a distribuição de uma variável. Perfeita síntese. E para a gente fechar, fica uma provocação aqui. Com essa quantidade absurda de dados que a gente tem hoje, satélite, drone, sensor para todo lado, e com o poder das ferramentas de SIG, os Sistemas de Informação Geográfica. Onde você quer chegar? Será que essa divisão tão clara entre mapa geral e mapa temático vai continuar assim para sempre? Ou será que a gente está indo para o futuro com mapas mais fluidos, dinâmicos, talvez até personalizados em tempo real, misturando a base e vários temas de um jeito novo? É uma ótima pergunta. A tecnologia certamente está borrando algumas dessas linhas. Mapas cada vez mais interativos, personalizados. Fica aí a reflexão, então.